Olá, sejam bem-vindos a essas aulas sobre escrita para cordas, uma aula de orquestração, de como criar o acompanhamento para uma melodia. São algumas opções simples que servem como ponto de partida para quem está começando a escrever para cordas ou para qualquer outro instrumento, mas agora, no momento, o foco é cordas. A escrita para cordas ela é muito diversa e muito ampla, e agora eu trago aqui algumas opções de como a gente trabalhar esse acompanhamento dos outros instrumentos. Vale lembrar que a escrita para cordas tem que ser sempre pensada no número de executantes que nós temos. Então, quando me contratam para escrever uma orquestração ou um arranjo para orquestra de cordas, eu pergunto quantos músicos tem, quantos primeiros, segundos violinos, quantas violas, violoncelos e contrabaixos, pois isso influencia totalmente em como eu irei escrever essa orquestração e esse arranjo. Então aqui eu estou partindo de um ponto muito inicial que é muito comum no Brasil, que é uma orquestra de cordas que temos pelo menos 4 primeiros, 4 segundos, 3 violas, 2 cellos e um contrabaixo. Esse é o mínimo efetivo de cordas que a gente pode ter já um som de uma camerata, de uma orquestra de câmara de cordas. Né? Grupos barrocos podem ter 3 primeiros, 2 segundos, um cello, 2 violas, e tudo bem, mas aqui a gente vai pensar pelo menos nessa informação. 4 primeiros violinos, 4 segundos, 3 violas, 2 cellos e um contrabaixo. Então aqui nós temos a nossa melodia, que é uma melodia simples, vocês vão perceber que ela tem um caráter um pouco oriental, porque ela foi feita para um anúncio de um mercado em que os donos são japoneses, né? E eles estavam comemorando alguns anos já desse supermercado e me contrataram para escrever a trilha dessa ação de marketing deles. Então é uma melodia que vocês vão perceber que tem um som oriental e traz algumas características também de anime, né, para fazer esse contraponto entre o passado e o presente. Então vamos ouvir aqui a melodia. Essa é a melodia, ela está em Lá menor, né? Aqui eu já deixei a cifra em cima para saber quais são os acordes que teremos que trabalhar, a harmonia. Tá? E a primeira opção que eu trago é a mais básica de todas, onde nós teremos segundo violino, viola e violoncelo fazendo notas estáticas da harmonia, caminhando para uma condição de vozes muito simples, e o contrabaixo fazendo reforço com pizzicato. Né? Então ele vai dar aquele peso a mais a cada compasso, a cada cabeça de compasso. E a melodia escrita de maneira original, sem divises, sem nada mais. Vamos ouvir essa primeira opção para orquestra de cordas. E o final do contrabaixo eu coloquei arco para ele dar esse peso final, demonstrando o final da música. Vamos ouvir agora só o recheio. Violino 2, viola e violoncelo, sem melodia e sem contrabaixo. Então esse é o recheio harmônico, né? Com notas estáticas, fica bem bonito, né? Mas é legal quando a gente começa a ir além nesses acompanhamentos. Vamos ouvir o contrabaixo e o violoncelo agora.
contrabaixo, quando a gente tem uma orquestra desse tamanho, o contrabaixo normalmente ele dobra o cello para fazer esse reforço orquestral. Então vamos ouvir a harmonia toda com o contrabaixo agora, para vocês perceberem como é legal esse contrabaixo. E por fim, todo mundo junto, melodia, harmonia e o contrabaixo fazendo esse reforço. Muito legal essa dica, né? Então essa é a primeira opção que a gente tem quando vai fazer uma orquestração para cordas. Se for partir deste princípio, depois é só aprender a conduzir e caminhar, trabalhar notas de passagem, figurações melódicas no acompanhamento, que tudo ficará muito mais interessante e muito mais rico.